Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Bom, como eu tinha pedido para vocês esperarem, né, não fazer nada com aquela parte das folhinhas e já que eu vou explicar. Mas primeiro, eu quero começar essa nossa aula contando aqui para vocês, fazendo a leitura, né, dessa historinha. É a mesma que eu mandei na quarta, se eu não me engano, para interpretação. Então, é o mesmo livrinho que é Chapeuzinho Amarelo, tá? Primeiro, então, eu vou fazer a leitura do textinho, né, da historinha para vocês. E depois eu vou explicar a atividade, tá bom? Então, aqui a gente tem a capinha, né? Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque de Holanda, né? Que é ali não tem o de Holanda, né? Mas é o Chico Buarque, que é um cantor brasileiro. E foi ele que fez esse livrinho com as ilustrações do Ziraldo, que é o mesmo que faz a ilustração do Menino Maluquinho. Esse livrinho, eu recebi ele alguns anos atrás, que foi da coleção de livrinhos que o Itaú estava distribuindo. Então, vamos lá. Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar o lobo, um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. E ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, lobo, bolo, 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 bolo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo,
inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Gandrá, a Jacoru, o Barão-Tu, o Bão Bichopa e todos os Trosmons. Então aí a gente tem a historinha da Chapeuzinho, que começou toda medrosa, com medo até dela mesma, né, da sua própria sombra, e acabou no final fazendo piada de todos esses medos e superando eles, né? Então, o que eu quero hoje como atividade? Vocês receberam dentro do envelope uma pecinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu montei. Ainda tá faltando o rostinho, porque o meu eu fiz em EVA. Eu não fiz em EVA pra todos, porque não tinha na escola o suficiente, tá? Então, o que vocês receberam? Um contorninho da carinha do lobo. Essa partezinha aqui que é o focinho, né? Dentro aqui do focinho, o focinho. Desculpa. A barriguinha e duas partes desse triângulo. Depois, receber essa parte de trás, uma partezinha amarelinha do chapéu, essa partezinha comprida, uma tirinha azul, o laço azul, esse outro pedacinho aqui marrom, um rostinho e duas partes no vermelho. O que vocês vão fazer? Primeiro, pegar a tesoura, recortar bonitinho aí na linha. O marrom, como ele é um pouquinho mais difícil de visualização, se vocês virarem contra a luz, vocês vão ver a marca que eu fiz de lápis de escrever, vão conseguir cortar. O vermelho e os outros, acho que azul, amarelo, esse cor clarinha aqui, esse rosadinho, ele foi feito no camurça, então ele tá atrás o risco, tá? Só vocês virarem e recortar pela parte de trás. Depois que cortou, o que vai fazer? Vai pegar cola com muito cuidado, sem exagero, e vai colar, começando pelo corpinho, tá? Passa um pouquinho de cola aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, em uma das partes. Depois você vai pegar isso aqui e vai colocar um em cima do outro, e o meinho, ó, a parte de baixo, que é a parte maior, tem que ficar abertinha. Do mesmo jeito que fizer isso aqui, vai fazer o da Chapeuzinho também, colando só as pontinhas, deixando a parte de baixo assim, ó, aberta, que a gente consiga colocar os dedinhos, tá? Depois que fizer essa parte da base, a gente vai colar no lobo o rostinho, essa partezinha aqui rosadinha, o focinho e a barriguinha. Vai pegar aí, eu acho que uma canetinha talvez fique melhor, uma canetinha preta, ou talvez às vezes até o lápis de cor preto dê certo. E vai fazer o olhinho dele, tá? O olhinho, sobrancelhinha, bonitinho. E vocês receberam também o dentinho, que o meu aqui eu não tinha EVA branco. Vocês vão colar o dentinho aqui por baixo dessa partezinha rosada. Na Chapeuzinho vai colar o rostinho no vestidinho. Vai pegar um lapisinho de cor aí preto ou a canetinha preta e vai fazer esse risquinho como se fosse cabelinho nela, ó, formando o cabelinho. A mesma coisa nessa parte de trás, vai montar como se fosse um cabelinho. Vamos colar a tirinha azul no laço, ó, o laço, que vai colar no chapeuzinho, e depois a abinha do chapéu amarelo. A mesma coisa, vamos fazer olhinhos e aqui a boquinha da Chapeuzinho. Depois que tiver pronto,
tá? Não exagerem na cola, porque é papel, senão ele vai amolecer inteirinho. Depois que a gente terminar de fazer os dois dedoches, que esse é o nome, por quê? Porque a gente vai colocar no dedo. Então, dedoche de pôr no dedo. O que é a atividade? A proposta de atividade. Que vocês recontem a história da Chapeuzinho com os dedoches. E daí eu vou pedir pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra alguém gravar vocês. Precisa aparecer o rosto de vocês? Não. Pode só gravar os dedinhos. Vocês vão colocar assim, ó. E vai contar a historinha. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo. Vai contando a historinha. Depois fala do lobo e vai usando os dedoches para contar a historinha, tá? Não precisa ficar igual ao livro, de jeito nenhum. Vocês peguem as partes que chamaram a atenção de vocês e contem a historinha para mim e enviem o videozinho para que eu possa avaliar vocês contando essa historinha, tá bom? E das outras folhinhas, que é anterior a essa atividade, já eu mando o áudio com a orientação. Lembrando, não deu para fazer hoje? Tudo bem. Como eu já mandei na sexta, porque daí vocês vão ter o sábado e o domingo para tentar fazer, tá bom? Se tiver muita dificuldade, se tiver algum problema, me avisem pra gente ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco.